Pronto, estamos gravando. Bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao IFRJ Campus Nilópolis, embora estejamos cada um em suas casas, nós estamos aqui reunidos no Campus Nilópolis, que é um campus para o nosso amigo aí de Sobral, vou dar uma explicação assim rápida para ele, é um campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, localizado na Baixada Fluminense. O nosso campus é o segundo, né, a segunda unidade da nossa instituição. Ele já conta aí com 26 anos de história, 27, chegamos para 27. Então, sejam todos muito bem-vindos. É um campus em que há uma verticalização do ensino, então nós temos cursos técnicos de nível médio, mas também temos 6 graduações, temos 4 cursos de especialização, um mestrado e um doutorado, ambos profissionais em ensino de ciências. E nós estamos aqui reunidos nessa conversa linda, né, com os poetas, nessa manhã de sábado bonita também, né, muito felizes, numa ação, numa atividade da especialização em estudos linguísticos e literários, que é uma especialização da qual eu faço parte. Então, venho aqui não só na condição de diretora de ensino de graduação e de pós-graduação do Campus Nilópolis, mas especialmente hoje, porque estou em férias, na verdade, nem poderia estar falando como diretora, mas né, vou dar aqui as boas-vindas em nome da direção do campus a todos vocês. E venho como professora e como fã, não poderia perder esse momento, né, como propiciado a nós através da especialização e através do professor Tiago Ponce, a quem a gente deixa aqui todos os nossos agradecimentos por nos trazer essa manhã poética, essa manhã de delícia para todos nós. Então, venham de onde vocês vierem, né? Seja lá onde vocês estiverem, na Islândia, em Sobral, onde vocês estão nesse momento, sejam todos muito bem-vindos. Sei que vai ser uma manhã deliciosa, maravilhosa para todos nós, inesquecível, e deixo aqui o meu forte abraço e agradecimento por nos darem esse prazer, essa honra, né? O Guilherme, a Prisca, os demais já entraram? Acho que, Já a não sei, já, Jussara, a a Jussara, Mar também. a Mar. Então, deixo aqui esse meu abraço, sejam muito bem-vindos. Isso é um dos méritos que nós conseguimos, né? O legado positivo que conseguimos desse momento tão trágico para a humanidade, para toda, né, a sociedade brasileira, especialmente, né, mas de todo mundo. Embora tenhamos todo esse problema da pandemia, tivemos um legado positivo que é de aproveitar a tecnologia, lançar mão dela para nos reunirmos, né, de lugares tão distantes e ficarmos aqui e podermos compartilhar aí tantas experiências, vivências e saberes e conhecimentos. Então, sejam muito bem-vindos. Numa outra oportunidade, quem sabe conseguimos trazer vocês pessoalmente para conhecerem nosso campus. Se quiserem, fica aqui o convite já registrado e tenhamos uma excelente manhã. Obrigada, Fabiana, por abrir o evento. Meu nome é Viviane Muri, eu sou coordenadora da pós, da especialização em estudos linguísticos e literários no ELITE, que é a primeira pós em letras do IFRJ, é a única pós em letras gratuita da Baixada Fluminense, onde a gente está situado. A gente está funcionando desde 2019, portanto, essa é a nossa terceira turma, a turma de 2021, a turma do professor Tiago. E esse ano, né, por conta da pandemia, a gente acabou aproveitando para promover alguns eventos abertos à comunidade. A conversa que a gente vai ter hoje é o nosso terceiro evento nesse formato online. E o professor Tiago, né, Tiago Moraes, que é membro do corpo docente do ELITE, ele ministra a disciplina Literatura Brasileira Contemporânea, teve a ideia de abrir parte da aula dele, da aula de hoje, a todos, e eu achei excelente. Então, a gente, em menos de uma semana, em 5 dias, a gente conseguiu organizar tudo para que hoje a gente tivesse essa oportunidade única de estar aqui. Então, por falar em organização,
eu preciso explicar, né, mais ou menos como as coisas vão funcionar hoje. A conversa vai durar mais ou menos 1h30, né, Tiago? E aí, nessa mesa redonda, vamos dizer assim, né, mediada pelo Tiago, e depois a gente vai abrir para as perguntas e comentários da plateia. Tá? Então, vocês podem, ao longo da conversa, colocarem as observações, as dúvidas de vocês no chat, e aí, ao final, a gente vai repassar isso para as convidadas. Em relação ao certificado, né, já que esse evento vai conferir certificado aos participantes, vocês precisam clicar no link da lista de presença que vai ser disponibilizado no chat. Então, daqui a pouco, não sei quando, eu vou colocar algumas vezes, tá? Ao longo do evento, esse link é um Google Formulário. Vocês precisam entrar, preencher todas as informações e aí o certificado é enviado na mesma hora para o e-mail de vocês. Tá? Agora, é muito importante que vocês não percam, vocês não deixam de assinar essa lista, porque uma vez terminado o evento, a lista some, evapora, né, a lista dos tempos líquidos de Bauman, e aí vocês não têm mais acesso ao certificado, ok? Então, tem que prestar atenção no chat, eu vou colocar, né, em momentos chaves aí do nosso evento, e aí vocês, por favor, entrem, preencham para ter o certificado. Caso, e assim, em relação a problemas de conexão, né, que luz acaba, enfim, né, essas eventualidades da vida, se vocês perderem parte da conversa, não fiquem preocupados, porque a gente vai fazer o upload da live no YouTube, no canal da Pós, que é Elite FRJ, depois eu vou até digitar, né, colocar essas informações no chat. Não sei, Andressa, se você conseguir digitar, eu agradeço, né, o canal da Pós no YouTube. É Elite FRJ, então você já pode, inclusive, entrar, se inscrever. Tem os 2 vídeos, né, dos eventos anteriores que a gente fez lá. E também, se vocês quiserem acompanhar a gente nas redes sociais, o Elite tem página no Instagram e no Facebook, ok? Para o pessoal que é mais conectado, pessoal que não é cringe, né? O povo que já acorda aí com o Instagram aberto, a gente pede, se possível, para vocês fazerem um print da live de hoje, colocar nos stories de vocês e marcar após, porque isso ajuda na divulgação do evento e também na divulgação do curso, tá? Então, sem mais delongas, passo a palavra para o Tiago e desejo bom evento a todos. Obrigado, Viviane, Fabiana, obrigado também. Espero que a conexão sustente, né? Porque é peso pesado, né? Essa live e esse encontro, né? Com amigas, com amigos muito queridos, talentosos, e para falar de poesia, né? Estou muito feliz. A minha ansiedade estava maior, e está maior, na verdade, quanto a essas questões técnicas, né? Porque, no mais, é praticamente uma conversa entre amigos e eu acho que o clima tem que ser esse, bastante leve. A gente vai fazer uma rodada de leitura de poemas, a gente vai, então, conversar um pouquinho sobre os livros, né? Esses livros que foram finalistas do Jabuti esse ano em poesia. E, claro, vamos encerrar com poesia novamente. Eu estava brincando, né, com a minha turma, conversando com eles e dizendo que quando a gente faz um curso, por exemplo, de desenho, ou faz um curso de canto, ou faz um curso, enfim, de qualquer uma dessas artes, né, a gente sempre põe em prática, a gente sempre experimenta muito a prática do canto, portanto, a prática do desenho. E em poesia eu sinto que isso às vezes fica muito distante, né? A gente passa por poesia às vezes falando só contextualmente, historicamente, biograficamente, e nunca chega a ler o poema, né? A gente sempre faz um adiamento dessa leitura, e algo que eu procuro fazer muito nas minhas aulas é trazer os poemas, né, para perto, para a gente conversar junto com os poemas, né, para a gente escutar o que esses poemas têm a dizer. Então, para mim, é muito especial poder escutar esses poemas nas vozes, né, das poetas, né? E no caso da Maria Lúcia Alvim, o Guilherme Gontijo vai fazer as leituras, que foi uma pessoa que participou, né, ativamente aí do resgate dessa obra e da publicação. Bom, queria comentar também rapidinho, né? A Viviane já falou dessa dinâmica, então vocês podem colocar as perguntas, mas ao final a gente tenta selecionar algumas para as poetas. Bom, essa final do Jabuti foi bastante bonita, né? Assim, não deixou de ser surpreendente também,
pelo contexto todo, né, que a gente vive, mas eu achei muito bonito serem obras tão singulares, tão diversas entre si, e, no entanto, obras, né, todas de poetas mulheres, então isso foi algo bem marcante, né, bem diferente. Enfim, acabou suscitando essa conversa que a gente vai ter hoje. E essa conversa que a gente vai ter hoje, na verdade, surgiu de maneira muito espontânea, eu estava comentando aqui com o pessoal, porque saiu o resultado do Jabuti e, na sequência, né, com essa minha vontade sempre de ler poesia, mais do que falar sobre, né, alguma coisa, eu levei os livros das poetas para a aula e o impacto foi muito positivo, a recepção foi muito emocionante, e eu pensei, bom, por que não a gente tentar fazer essa conversa, ainda que final do ano, né, ainda que em dezembro, e, enfim, deu tudo certo, estamos todos aqui. Muito obrigado, então, né, a todas as poetas que estão aqui, a Prisca, a Mar Becker, a Jussara Salazar e a Micheline Verunski, que enviou, né, o material, que eu vou colocar aqui também. Ela não pôde estar presente porque ela está em viagem hoje. E também agradeço ao Guilherme, que vai ler alguns poemas da Maria Lúcia e conversar um pouco com a gente sobre o livro. Tá? Então, para parar, né, de falar um pouco, né, sobre a estrutura do evento e coisas gerais, eu vou começar passando a palavra para as poetas, mas primeiro eu queria rapidamente falar um pouquinho da mini bio de cada uma, né, falar um pouquinho da trajetória já de cada uma. Vocês devem ter lido, né, no material que a gente divulgou, tem lá a mini biografia de cada uma, mas eu vou rapidamente fazer uma passagem aqui para que vocês tenham uma ideia, né, da trajetória de cada uma delas. Bom, vou começar aqui com a Prisca Gustoni, que nasceu em Lugano, na Suíça, viveu muitos anos em Genebra, onde se formou em Letras e Filosofia, e depois se mudou para o Brasil. Ela é professora de literatura italiana e comparada na Universidade Federal de Juiz de Fora, tradutora, poeta, crítica literária, autora de livros infantos juvenis. Ela escreve e se autotraduz em italiano, francês e português, e faz dessa existência multilingüe um espaço de reflexão e de criação. Suas publicações mais recentes são o livro O Mundo Mutilado e Lora Zero. Micheline Verunski é escritora, tem o seu primeiro romance, Nossa Teresa, Vida e Morte de uma Santa Suicida, agraciado pelo programa Petrobras Cultural e também recebeu o prêmio São Paulo de Melhor Livro em 2015. Ela é mestre em em literatura e crítica literária e doutora em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo. É autora, entre outros livros, de Geografia Íntima do Deserto, O Movimento dos Pássaros, que é esse livro que foi finalista do Jabuti, e O Som do Rugido da Onça, que é um livro contemporâneo ao Movimento dos Pássaros. Maria Lúcia Alvim foi uma poeta e artista visual brasileira nascida em Minas Gerais, em 1932. Ela faleceu no início desse ano, em decorrência da Covid, né, por complicações com a Covid. No ano passado, antes do início da pandemia, ela lançou um livro chamado Batendo Pasto, né, que é um livro de poemas inéditos até então, que marca um período de 4 décadas, né, de 40 anos sem publicar. Maria Lúcia publicou ainda os livros Coração Incólume, Pose, Romanceiro de Dona Beja e A Rosa Malvada. E em 89, existe uma compilação de sua obra chamada Vivenda, que reúne 30 anos de sua produção poética. A partir dos anos 80, ela parou de publicar inéditos, então, e esse livro Batendo Pasto foi um marco dessa retomada, né? E, inclusive, esse é o livro que foi o escolhido, né, como vencedor do Jabuti esse ano. A Mar Becker nasceu em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e atualmente mora em São Paulo. Publicou A Mulher Submersa, que é seu primeiro livro de poesia, em maio de 2020, pela editora Urutau, né, que publicou aqui no Brasil e também em Portugal. Em 2021, o livro A Mulher Submersa recebeu o prêmio Minuano, concedido pelo Estado do Rio Grande do Sul, e foi indicada, então, ao Prêmio Jabuti, chegou a ser finalista do Prêmio Jabuti. E a Jussara Salazar, que é escritora e artista visual, publicou Inscritos na Casa de Alice, Baobá, poemas de Letícia Volpe, Natália, Carpideiras, com a Bolsa Funarte, e foi finalista do Prêmio Portugal Telecom na edição de 2012, com O Gato de Porcelana, O Peixe de Cera e As Coníferas. Fia, Corpo de Peixe em Arabesco e O Dia que Fui Santa Joana dos Matadouros, e finalista do Prêmio Jabuti, né, desse ano.
acabei ficando um pouco confuso aqui na leitura, mas na verdade, então, ela publicou todos esses livros, né? E O Dia em que Fui Santa Joana dos Matadouros é o livro que foi finalista do Prêmio Jabuti esse ano e recebeu em 2020 o Prêmio Hermilo Borba Filho. Ela tem sua obra publicada em várias revistas, traduzida para o inglês, francês, espanhol, alemão. É doutora em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo e mestre em estudos literários pela Universidade Federal do Paraná. Bom, então, e o Guilherme Gontijo de Flores, claro que eu não pedi a mini biografia dele, mas ele é um poeta, tradutor, né, tradutor de muitos livros. Vocês busquem aí de livros clássicos, livros mais contemporâneos, modernos, enfim. E um querido poeta também que vai fazer aqui a leitura, né, conosco do trabalho da Maria Lúcia Alvim. Ele vai poder explicar melhor também um pouco desse processo. Bom, sem mais delongas, então, tendo feito essa apresentação inicial, um pouco rapidinha, né, eu vou começar então pedindo para que as poetas leiam, né, um poema. Eu vou fazer por ordem alfabética, então vou chamar, por gentileza, a Jussara Salazar para abrir para nós aqui a leitura. Espero que ela esteja aí. Oi, Jussara. O teu telefone, o microfone está mutado, Oi, Jussara. oi, Ah, agora sim. bom Oi, dia. Jussara. Bom dia, querida. Bom dia, Tiago, bom dia a todas. Bom dia, Guilherme, bom dia às minhas companheiras aí, Prisca, né, Micheline, a Mar. Estou muito feliz de estar aqui. Para mim, um momento bem importante, né? Falar para um público de universidade, não é toda hora que a gente tem essa oportunidade, né? Inicio com o poema, Tiago. Isso, por favor, pode ler um poema, obrigado. Eu vou ler um poema do livro, né, O Dia em que Fui Santa Joana dos Matadouros, da parte 3, chama-se Lamento para Beatriz, né, em que depois a gente vai comentar sobre isso, né. O poema chama-se Ó Senhor, em memória. Beatriz, 10º andar, o modo como ela ouvia a chuva, um modo panorama, vidros, paisagem em time-lapse, um mar, uma subida pela trilha sagrada, como na película, que no momento final o rapaz lhe salva, calça justa, cabelos negros, gingando pela calçada ou sobre a pista de dança, daquele modo como ele. O rapaz dançava, o corpo nos 70, aquele rapaz. O modo como agora Beatriz já não canta, Senhor. Saída de um retábulo hierônimos, sobre a mesa da sala, reflexos, sombras, arabescos, os pássaros, monstros, voando como balas, estilhaçando as janelas de um céu azul, os pássaros sem modos do amanhecer, os estridentes, eles, cristais presos ao vidro, as balas azuis, as balas, os cavaleiros com suas caras e a cruz, no peito estilhaçado pelos mesmos pássaros, a sala, a vala rasa, a vara dos 13 anjos no teto, a casa, são anjos com olhar afiado, de ó piedade, Senhor, tende de nós. O modo como ela sabia das flores, dos dias e dias lilazes brancos, pálidos como seu rosto, e flores até enegrecerem, negras, secarem, vivas, como velas tremulando sobre as paredes, bebendo a leite das noites de Celã. O modo como ela atravessava e bebia o corredor, e a noite que varava. Ó Senhor, Que leitura, Jussara, obrigado. obrigada a você. Lindo, lindo. Muito obrigado. Daqui a pouco eu te chamo novamente. Obrigada. Vou chamar agora a poeta Mar Becker. Mar, querida, pode... Oi. Estou aqui, Thiago. Olá, tudo bem? Tá dando para escutar direitinho? Tá sim.
Fico muito feliz de estar também com vocês. Eu tenho convívio com com a Jussara, participei de uma live esses dias, acho que em setembro, e foi um prazer ouvir ela, assim, foi comovente conhecer esse livro, e a gente esteve presente com a Dani Magalhães, e a Micheline escreveu A Orelha da Mulher Submersa, a Prisca também está em contato comigo, e então eu me sinto em casa, e é uma baita alegria mesmo estar aqui com vocês. Eu vou começar lendo, então, um poema que está lá na seção final da Mulher Submersa, e ele é um pouquinho longo, mas acho que vale a pena trazer aqui, considerando que é uma final também de 5 mulheres. As mulheres são todas iguais, todas, sem exceção. As de ontem iguais às de hoje, as de hoje iguais às de amanhã. Que não se engane o meu amor, porque em breve a ex dele voltará através de mim, para dizer pela minha boca o que não pôde dizer pela sua. Eu farei o mesmo pela boca da próxima, e assim sucessivamente. É uma maldição. Entramos na vida de um homem como se fôssemos cada uma só. Com o passar do tempo, nos tornamos todas iguais. Juramos sempre o mesmo amor no começo, rogamos sempre as mesmas pragas antes de bater a porta no final. Sempre a mesma garganta, a mesma língua de gárgula. As mulheres são todas iguais. Por isso, quando caminho pelo bairro, me reconheço nos olhos que me olham. Sou a moça parada à janela, translúcida. Sou a que atravessa o dia pensando em rosas, do povo, de Hiroshima, de Gertrude Stein, de ninguém. Estou na rua, mas estou em casa. Estou em mim mesma, como no meio de uma catedral vazia, e cada palavra que calo é um sino tangido pelo silêncio, um chamado. Li esses dias que os ciclos de sangue de mulheres que moram juntas tornam-se sincrônicos. Vou mais longe. Eu digo que também passamos a nos encontrar em sonho. E nesse tempo trocamos de nome umas com as outras, falamos em voz baixa, para que não se rompa o fio de prata. As mulheres são todas iguais. Basta olhar com atenção. Veja, por exemplo, pouco depois de se separar de Ted, Sylvia se suicidou usando gás de cozinha. Mais tarde, Asha, a nova esposa, repetiu o ato. A mesma cena, o mesmo gás, o mesmo homem. As mulheres são todas iguais. Pelas mãos de Salomé, também eu servi a cabeça de João Batista numa bandeja. Pelas mãos de Lucrécia Borgia, também eu misturei cantarela no vinho e terminei o dia envenenando o marido. Esta noite o meu amor se deitará com sua nova mulher. Nela estaremos todas, repetíveis, labirínticas, espelhos, espectros umas das outras. De madrugada, ele será seduzido com beijos e cheiros, e quando descobrir que é a mesma de sempre, o mesmo antigo demônio fêmeo, nessa hora será tarde. Ele já terá fecundado, já terá continuado a nossa linhagem má numa filha. Que lindo, Mar, obrigado. Impactante, né? Cada leitura, uma potência distinta, né? Eu acho que era um pouco o que eu estava querendo dizer no início. E cada voz completamente singular. Isso me deixa bastante emocionado também de a gente ter podido, né, ter a sorte desse júri ter feito essas escolhas, né? Porque depende muito também de quem está lá, né? Então, que bom que foi assim. Estou bastante comovido com isso. Eu vou pedir que o Guilherme
possa ler um ou dois poemas curtos da Maria Lúcia. Se quiser também, Guilherme, falar mais alguma coisa, fazer uma breve apresentação, fica à vontade. Depois a gente vai falar com mais calma sobre o livro. Mas... Bom dia, pessoal. A gente deixa para conversa depois. Só queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui em nome da Maria Lúcia Alvim, com figuras que eu admiro muito, algumas que eu posso considerar amigas, porque eu tenho algum convívio, o caso da Jussara, da Prisca. Mas, enfim, muito feliz de estar aqui e um pouco triste de ter que fazer isso pela Maria Lúcia, né? Não poder ela mesma estar entre nós e fazer. Mas eu lerei aqui 2 poemas para começar. Eu era assim no dia dos meus anos. E quando me casei, eu era assim. Eu era assim na roda dos enganos. E quando me apartei, eu era assim. Eu era assim, caçula dos arcanos. E quando me sovei, eu era assim. Eu era assim nas vozes dos minotauros, e pela primavera eu era assim. Enquanto fui viúva, eu era assim. Enquanto fui vadia, eu era assim. E pela cor furtiva, eu era assim. No amor que tu me deste, eu era assim. E trás da lua cheia, eu era assim. E quando fui caveira, eu era assim. Vou ler agora mais um curtinho. Manhã sem rusga, pequeno depósito de agrura na poça. Exorbitei de alegria. A abóbada celeste não dá vazão. Silos de silêncio. Ó ser astral. O capim é minha grande reserva interior. A esperança. Desleixo. Obrigado, Guilherme. Maravilha. Eu gosto muito desse contraste também, né? Entre a gente já está falando disso, né? Das várias vozes. Então, Vem Amar faz uma leitura de um poema de verso bastante longo, e a Maria Lúcia, que trabalha nessa concisão também. Enfim, tudo isso dá muita notícia, né? Da riqueza e da vivacidade da nossa poesia, da potência. Bom, que é algo que eu sempre gosto de ressaltar com os alunos, né? A gente vem conversando e logo no início, eu não sei se minha conexão está ok, porque estou sentindo que algumas imagens estão sumindo, mas espero que esteja dando para ouvir. Eu trago na primeira aula um texto que foi muito curioso, que saiu na Folha de São Paulo há uns 2 anos, eu acho, em que a poesia brasileira era taxada como sisuda e hermética. Então eu trago esse texto para depois a gente mergulhar nesses poemas, né, e pensar se de fato é isso. Muito bem, eu vou agora fazer a projeção aqui da contribuição da querida Micheline Verunski, que nos enviou esse material, porque não poderia estar aqui nesse momento. Vou colocar, então, primeiro a leitura do poema, né, e, na sequência, quando a gente for conversar sobre os livros, eu também coloco a participação dela. Advertência. Este livro não é um pássaro, embora sangre. Este livro não é um pássaro, embora voe, as folhas abertas como asas. Este livro não é um pássaro, embora sua natureza de filho da árvore ocasionalmente encontre o céu como qualquer pássaro. Este livro não é um pássaro por ser demais a humana oficina. Este livro não é um pássaro, embora queira cantar antes que raie o sol. Este livro não é um pássaro, embora o seu peso o denuncie como pássaro. Este livro não é um pássaro, e embora migre desordenadamente como os pássaros não o fazem, por isso mesmo não é um pássaro. Este livro não é um pássaro, embora pouse muitas vezes com elegância própria aos pássaros. Este livro não é um pássaro, embora não seja imune à pedra e às armadilhas. Este livro não é um pássaro, apesar de crer. Apenas quando os poemas arrebentarem a gaiola, este livro que não é um pássaro pode tornar-se o pássaro que quiser. Esse livro aqui, primeiro poema de O Movimento dos Pássaros. Muito bem. Espero que tenha dado para ouvir bem.
Vou chamar então a Prisca para a gente fechar essa rodada inicial de leitura de poemas e partir então para a nossa conversa mais ampla. Oi, Prisca. Oi, Tiago. A Pronto. câmera também você consegue ligar? Ah, consigo, peraí. Acabei bloqueando tudo aqui. Vamos ver. Veja se você consegue abrir agora, por favor. Deu. Ótimo. Obrigada, Tiago. Tranquilo, Obrigado a tá? você. Acontece mesmo, a gente tem que ter paciência, porque a poesia incomoda, né? Pois é. Vamos nós. Vocês estão me ouvindo, né? Qualquer coisa, Tiago, você fala, tá? Sim. Tá bom. Eu vou ler, então, um poema do Mundo Mutilado, que é um dos livros que estão aqui com vocês, né? Nesse final do Jabuti. Eu queria dizer da minha grande alegria em estar aqui com essas poetas que tanto admiro, que são amigas, e também com o convite do Tiago, né, que também é um grande parceiro e poeta amigo, e também do Guilherme, que de fato é um grande parceiro intelectual da poesia. Aqueles barcos que saem do nada, até parece que sem razão nenhuma, até parece que zarpam rumo ao nada, carregando olhos arregalados, até parece que apostando a chegada, até parece que sem ganhar nada. Aqueles barcos que aparecem do nada, que parece que apodrecem no nada, até parece que são esse gotejar estranho de alguma greta no telhado. São apenas fatos, os fatos. Números, os números. Declinações de corpos, sempre no plural. Como se não houvesse pessoas dentro desses números, dentro desses corpos, dentro desses barcos, dentro desses mortos. Só o lucro bruto dos bancos e o escorbuto que voltou com tudo. Esse barulho que espeta, a mosca insuspeita que ronda a cabeça da dona de casa. Aqui não cabem, é triste, não tem como, não dá para acolhê-los todos. O continente da igualdade não passa dessa casa destelhada, tochas fracas na névoa dos migrantes, um Eldorado distante. Ao sul de suas rochas, a alçada, o mar, a mácula, a casa repleta de quartos onde espremem-se pessoas de toda parte. Mobilidade é a chave que abre cofres e cabeças. Acordos de Schengen, bolsas de Erasmus, internacionalização dos precários, globalização da fome. Nesse mundo novo que veste sem estigmas seus velhos disfarces, aos poucos, aos parcos, aos que não viajam de barco, a circunspecta máquina do mundo revela perfumes e ósseos cromados. Aos outros, os condenados, o pomar, apenas o pomar, e a ração dos porcos. Obrigado, Prisca. Esse livro realmente é muito forte. Eu lembro quando eu li, né? E te escutar lendo esses poemas é uma experiência também muito singular, muito diferente. Obrigado. Obrigada. Bom, agora eu acho que a gente está reconectando aqui, né? E aí eu vou fazer o seguinte, agora a gente vai entrar na etapa da gente fazer uma conversa um pouco mais aberta, né? Eu pedi que as poetas, né, falassem um pouquinho da trajetória dos seus livros, desses livros que foram finalistas, e pedi também para que elas fizessem um comentário sobre a sua própria trajetória, enfim, uma pergunta bastante aberta, né, que as pessoas vão ficar aí, vão poder desenvolver aí cada uma para o seu caminho, mas principalmente vamos falar do livro. Bom, para começar, a Micheline mandou uma contribuição, tem uns 5 minutinhos. Eu vou fazer o compartilhamento, então, mais uma vez, da fala da Micheline, e aí, na sequência, eu vou chamando as outras poetas, tá, para contribuírem. Então, só um instante que eu já vou compartilhar aqui. Vejam se vai funcionar. O áudio desse vídeo da Micheline está um pouquinho baixo, então, se vocês puderem colocar o som de vocês, né, num volume aí que funcione bem, acho que contribui. Bom, vamos lá. É muito complicado para mim falar
tanto falar sobre o livro nesse momento, como falar aqui, nessa imagem mediada. O Tiago me convidou para falar um pouco sobre o surgimento, né, como esse livro foi escrito. E o que eu posso dizer é que esses poemas eles vêm de um momento muito único de observação da natureza, tanto da observação da natureza externa, né, a nós, aos seres humanos, como da própria natureza humana. Então, houve um ajuste de foco no olhar, né, do que temos de bicho. Isso é curioso porque esse livro ele é escrito em paralelo ao meu romance, O Som do Rugido da Onça. Então, eles são livros irmãos, de certo modo. Não de certo modo, acho que totalmente irmãos, porque é esse momento, né, ali entre 2014, mais ou menos, que eu acho que é de quando os primeiros poemas desse livro, e 2018, né, que é quando eu vou terminar o romance. Então, são livros que dão conta, né, de várias miradas, né, uma mirada sobre o mundo, um mundo em dissolução, né, um mundo em ruínas, é, de, da crise de migração, da ascensão da direita no mundo, né? Então, me pareceu muito honesto naquele momento pensar a minha respiração em consonância com a respiração do mundo da natureza, do mundo dos bichos. A gente, nós seres humanos, somos uns bichos muito metidos à besta, né? Então, é desse contexto, é desse lugar que surge esse livro, O Movimento dos Pássaros, como surge também O Som do Rugido da Onça. Eu já disse isso, é muito complicado para mim falar para a câmera, né, e dizer essas coisas, né, porque a cabeça não articula o diálogo, a comunicação do mesmo modo que articula quando a gente está ao vivo, olho no olho, né? Há coisas, há sinapses que se perdem, há iluminações que surgem e se apagam. E é também um sintoma do nosso tempo, né? Isso, assim, essa dificuldade, né? De que o movimento comunicativo se dê de fato. Então, o que eu tenho para dizer sobre esse livro, né, que está tendo uma vida extraordinária, inesperada para mim também, porque tem tanta coisa boa sendo feita, tanta poesia faiscando, né, nesse momento no Brasil. E a gente sabe como é difícil ser lido, né, como é difícil um livro, principalmente de poesia, encontrar eco, né, entre os leitores. Então, tudo isso é muito surpreendente para mim. E eu acho que o livro ele se diz por ele mesmo. Tudo que eu for falar sobre ele é pouco, porque me faltam as palavras, né, me faltam as explicações, os argumentos. Então eu faço essa participação meio torta nesse encontro tão lindo e que eu gostaria muito de estar ao vivo e, de certa maneira, com vocês o diálogo seria outro. Então eu vou me despedir aqui e vou me despedir com 2 poemas do livro.
Ok. Espero que tenha dado para ouvir bem. Eu acho que agora a gente pacificou aqui a situação, né? Micheline, então, fez esse comentário, né, sobre o livro, que é irmão, então, do Som do Rugido da Onça, como eu tinha comentado mais no início, eu já tinha spoiler dessa fala dela. Agora, continuando, então, vou chamar novamente a Jussara para comentar um pouquinho sobre o livro, falar de como foi escrevê-lo, enfim, para falar abertamente, né, sobre essa prática de escrita. Jussara, se você puder abrir seu microfone, eu acho que está tudo habilitado aí Oi, para que isso. Thiago, Oi, querida. tudo bem? Pronto. Então, Pode abrir a muito câmera bem, também, Jussara. é verdade. Mas, ah, beleza. Pronto. Pronto. Sim. Bom, esse livro tem essa coisa que a Micheline estava falando agora sobre a irmandade, né, dos livros, e isso para mim funciona assim, constantemente, que é um livro que entra no outro, um livro que sai, não termina e começa ali, então as coisas não têm bem uma linearidade assim, em que eu possa sempre falar este ou aquele livro publicado, porque na verdade é um conjunto de poemas, né, que eu vou escrevendo e depois vou organizando como um projeto de livro, né? Os poemas vêm, o projeto de livro, ele acontece como consequência disso. E muito no dia em que fui em Santa Joana dos Matadouros, né, que o título tem uma referência à peça do Brecht, né, a Santa Joana dos Matadouros, por conta da figura da Joana d'Arc. Por quê? Porque nesse livro eu descobri que eu vinha trabalhando com a história de três mulheres que eu estava escrevendo em tempos e espaços diferentes. Inclusive, o livro, eu comecei a escrever em Curitiba e fiquei 5 anos em Recife, né? E onde surgiu a ideia de escrever desenvolver, na verdade, o primeiro capítulo, que foi o último, que é a história, são 3 histórias, né? Eu falo história porque é um livro de poesias, mas ele tem esse contexto narrativo, que são histórias de violência contra 3 mulheres. A primeira é a minha tia-avó, que ela fugiu, né, na época, na década de 40, né, na época que estavam caçando os cangaceiros, né, o Lampião. Ela fugiu com um soldado da Volante e a família proibiu que o nome dela fosse pronunciado e queimou as coisas dela na praça da cidade, né, na pequena cidade de Bom Jardim. A segunda é uma história que há 15 anos me atormenta e me inspira, que é a história da Santa Maria Bueno, né, a Santa Popular de Curitiba, que no final do século XIX foi degolada aqui na via pública, configurando um crime passional, um feminicídio, né? E o autor do crime, né, o soldado, ele foi absolvido na época sem razão e explicação, já que barbaramente o crime foi presenciado pela cidade, e o corpo dela ficou na via pública com a cabeça separada do corpo, e a igreja na época não quis ministrar a unção dos mortos a Maria, né? Maria degolada. Hoje Maria está no cemitério, né, seus restos, onde acontece uma romaria permanente, principalmente no dia de finados. A terceira narrativa é a história de um nome fictício, né, Beatriz, que é a pessoa que me contou esse livro, essa história, que era a poeta Beatriz Luz, uma poeta do Rio de Janeiro, que faleceu, infelizmente, também, já acho que em 2012, e eu escrevi e dediquei esse livro a Beatriz, que é a história de uma soprano que estava em visita ao Rio de Janeiro, num apartamento, e um militar aborrecido com os tiros que acontecem ali com barulhos que acontecem ele resolve dar tiros
pela janela. E esse tiro vem e alcança, né, e atinge a boca da Beatriz. E a Beatriz, de fato, ela me telefonou, me contou essa história. Eu fiquei muito impressionada. Aquilo, no momento, me impactou bastante. E o poema veio. Esse poema, inclusive, eu levei, na época, para um encontro que nós tivemos em Berlim com o poeta Ricardo Domenech. Eu levei essa série que chama-se Ó Senhor. Então, veja, é um livro que ele não é um livro que fala de felicidade, nem de poesia num contexto que poderia ser pensado, né, assim, até mesmo no contexto sublime. Foi bem difícil trazer essa dimensão da tragédia contra as mulheres num livro sem que o livro fosse um libelo à violência. Não é? É muito difícil falar de violência quando a gente está escrevendo poesia. Então, isso foi acontecendo na maneira em que foi possível soltar isso. Então, em 2018, eu organizei esses três pequenos relatos, né, que já estavam prontos, no livro O Dia em que Fui Santa Joana dos Matadouros, me colocando, quando eu uso o dia em que fui, pensando em mim, pensando em esse eu traz todas as mulheres, né? Todas as mulheres que sofreram violência, todas as mulheres que sofrem, e esse devir que ainda não cessa, né? Sobre as nossas vidas. Então, ao mesmo tempo que também é difícil falar, não é? Porque a gente parece que cai um pouco a energia quando eu começo a falar sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, existe o elevar-se, né, de uma voz que clama, né, por um lugar, por uma representatividade, pelo falar, né, já que no caso da Zia, né, a minha tia-avó, ela foi silenciada, então também é uma maneira de de dar-lhe voz, né? Eu tenho tentado, o verdadeiro nome dela é Natália, né? Zia significa tia-avó em italiano. No poema não existe nenhuma pessoa nomeada, a não ser pelas alcunhas, tia-avó, avô, o nono, né? Que queima as roupas e tal. E também não existe a ideia de vingança, né? Eu tenho discutido muito isso com uma outra poeta, Daniele Magalhães, que está trabalhando com essa ideia de vingar, né? Eu acho muito interessante, mas no meu livro, eu acho que eu me preocupo mais com a questão de trazer, de nomear, né, as pessoas, de trazer suas histórias como mulheres vítimas de violência. Eu não sei se você quer que eu leia mais algum poema nesse momento, se seria. Hoje, eu acho que assim, a gente pode. Obrigado pela sua fala, assim, realmente um Que foi bem livro longa, minha fala muito foi longa. forte. Não, eu acho que foi no ponto, foi muito boa, assim, deu para essa visada, né, de você como uma leitora privilegiada desse trabalho, que foi quem o escreveu. Então, acho que contemplou bastante. E a gente pode deixar a leitura um pouco mais para o final. A gente faz essa parte mais de conversa e volta Melhor. para os poemas, tá bom? Obrigado, Isso. Jussara. Obrigada Então, a você. vou passar para Mar para falar um pouquinho sobre a mulher submersa. Mar, você está aí? Porque ela me mandou uma mensagem. Não sei se ela conseguiu retornar depois. Vamos ver, a Mar. Diz que está aqui. Thiago, ela falou Oi. da Mari Becker. A Mari Becker tá de volta. Eu lembro que a Mar estava como desconhecida, ela não estava com o nome dela. Então, Isso. você autorizou algum desconhecido para ser também participante? Ah, tá, verdade. Ela é esse aqui. Obrigado, Guilherme. Exatamente. Ela é esse desconhecido azul aqui. Agora eu acho que a Mar vai conseguir. Diga, minha querida. Oi, Tiago. Oi, Oi. Rita. Eu tive um problema com o áudio porque mutou e aí eu tive que sair e entrar novamente. E eu acompanhei uma boa parte da fala da Jussara.
sobre esse livro, então consegui, mesmo tendo caído, consegui voltar e participar. Eu acho que é para falar um pouquinho da trajetória do livro, né, Tiago? Isso, fala um pouquinho de como foi escrever esse livro. Eu tenho um trabalho, eu tenho um tipo de trabalho bem lento. Então, A Mulher Submersa veio sendo tecido, escrito por muitos anos. O núcleo temático surgiu, acho que lá em 2013, 2014, a partir de uma ideia de livro que traçasse um pouco as figuras femininas da família. A minha mãe, a minha avó, a minha irmã deve estar aí participando também. E então eu considero que é um livro como que doméstico, ele acontece muito na intimidade da casa e foi escrito nessa lentidão dos movimentos, dos ritmos da própria casa, nesse silêncio muito íntimo, de muita intimidade compartilhada entre mulheres e figuras femininas ali presentes. Então, acho que o primeiro motivo dele surgiu nessa época, e mais adiante vieram outros temas e a tentativa também de explorar alguma fronteira possível e o borramento de fronteiras também entre prosa ou prosa poética, se a gente pode se referir dessa maneira, e poesia. Então é um livro que, em termos formais, em termos de forma, ele vem com alguns cadernos em que eu trabalho com o verso mais curto e com sobreposição de imagens e de forma muito concisa, como o Caderno das Miragens, que está lá dentro, acho que no meio do livro. E em algumas outras sessões eu trabalho com um verso mais alongado, como, por exemplo, esse poema que eu trouxe aqui para ti, e que eu trouxe para o grupo, né, e que eu li, em que o verso assim, se estende, algumas vezes até narra, passa pela possibilidade de narrar alguns fatos e traz um pouco esse borramento que é como eu gosto muito de trabalhar, assim, sem muito distinguir, né, poesia e prosa, e algumas vezes trabalhando de forma conjunta com essas duas possibilidades. E lá na dedicatória do livro eu faço essa menção, né, às 3 mulheres do mar em que eu submergi, a mãe, a irmã e a avó. Então, para mim também é muito significativo que seja uma final de Jabuti com 5 mulheres, porque é um livro, A Mulher Submersa, em que a figura da mulher está muito presente, tanto na dedicatória quanto na extensão temática, no desenvolvimento dos cadernos, das sessões, no título. Então, para mim, é muito forte. Eu considero que é um livro em que o espectro cênico acontece pelo corpo da mulher, que é o corpo da casa, que é o corpo da irmã, que é o corpo de outras, e essas vozes como que se confundem, são simbióticas ali e falam juntas. E o que mais? Eu acho que é um pouco por aí, Tiago. Eu fui concluir ele sem ter muito bem concluído, porque eu considero que o meu projeto de escrita ele é como que num contínuo. Eu digo que os poemas que eu tenho escrito, o que eu tenho escrito agora, são como que desdobramentos desse mesmo núcleo, e não consigo separar um livro do próximo e separar de forma a impor uma barreira, assim. Eu acho que eu trabalho com a ideia de círculos concêntricos, é como se em cada seção do livro fosse tirada uma pedra na superfície da água que caísse, encontrasse a profundidade e fosse fazendo círculos que se abrem e que geram outras sessões, outros cadernos.
Então, meu trabalho é um pouco muito no sentido de desdobramento de um núcleo que sempre ecoa, que sempre está presente, sempre gera reverberação. E é assim que eu tenho trabalhado, e nessa escrita, reescrita de um poema contínuo, para usar uma expressão do Herberto Helder, que eu gosto imensamente. Então, foi meio por aí que se deu a escrita desse livro, Tiago. Que ótimo, Mar. Eu acompanho seu trabalho há muitos anos, né? E eu sempre ficava, poxa, não vai publicar, né? Aquela ansiedade. Você sempre nesse trabalho bastante contínuo mesmo, né? De revisar e repensar cada palavra, cada verso. E nesse sentido, conversa também com a fala da Jussara, né? Que diz também que um livro acaba vazando para o outro, né? Ele se desdobra em outro, acaba que isso está sempre em comunicação de alguma maneira. Muito bom. Obrigado, Mar, pelas palavras aí sobre o seu livro. Vou pedir então para a Prisca falar um pouquinho do mundo mutilado. Prisca, pode ir. Obrigado. Bom, é interessante ouvir o processo da Jussara, da Verunski, embora ela falou um pouquinho, né, porque ela não está em presença, da Mar também, da Mar eu até conhecia porque ela comenta isso também nas redes, né, então eu já vim acompanhando antes da publicação, com a mesma ansiedade sua, Tiago. Mas, bom, na verdade o meu processo de escrita desse livro em geral, eu acho que nesse livro confluiu um pouco o que para mim é algo que nos últimos anos vem sendo um pouco o meu processo de decodificação do mundo, né, que é um pouco pela polifonia, quer dizer, por um lado, por eu mesma ser uma autora que escreve em várias línguas, eu não tenho me preocupado muito em achar ou procurar uma voz minha, única, né, mas trabalhar com uma ideia de uma pluralidade de vozes. Acho que eu tenho gostado muito dessa forma de escutar e de falar também, se é que eu tenho algo a dizer, um pouco na linha de poetas também que fizeram isso, né? Obviamente penso no Fernando Pessoa, que ele é plural, talvez um exemplo mais evidente, mas não só, penso no Samuel Beckett também, e muitos outros que se reinventaram, todos nós somos plurais, né? Mas então trabalhar com essa ideia de uma pluralidade que na verdade se torna consciente, no meu caso, pelo próprio processo de escrita em várias línguas, né? Então, nesse livro especificamente, o que se tornou pungente para mim, paralelamente a essa questão que eu já venho trabalhando, né, é a questão de um olhar para o mundo também, de um certo desconcerto com relação a essa tragédia humanitária, que é a tragédia dos migrantes de hoje, né, na verdade, há migrantes desde sempre, né, ou refugiados desde sempre no planeta, mas particularmente quando quando vou para minha outra terra, que é a Itália, a Suíça, nos últimos 10 anos se tornou algo muito martelante, muito insistente, não só a notícia, né, desses barcos de refugiados, de desesperados, na verdade, que fogem, né, de guerra, de perseguições, enfim, mas também a dificuldade em dar conta de tantas imagens e de tantas notícias, de tantos números, né? A gente viveu isso um pouco parecido recentemente com a nossa pandemia aqui, infelizmente, aquela lista gigantesca que foi só se avolumando, né, de óbitos, diante do qual a gente teve que combater contra um processo de progressiva insensibilidade, né, até como defesa, né? Os números, quando se avolumam de uma forma tão grande, se torna insustentável para a gente abarcá-los, né? Então, a gente é preciso também fazer o luto, celebrar o luto no sentido de tornar individual aquilo que é a dor coletiva também, para não se tornar insensível. E olhar para esse universo dos refugiados, dos muitos corpos que se avolumam no fundo do Mediterrâneo, todo dia, eu pensei, bom, vou tentar trabalhar, eu tive a necessidade de trabalhar com isso, com aquilo que eu melhor sei fazer, aquilo que na verdade me caracteriza, que é a palavra, né? Que é meu elemento constitutivo como sujeito no mundo. A gente é muitas coisas, sou filha, sou mãe, sou professora, mas como artista, minha sensibilidade está mais a serviço, por enquanto, da palavra.
E aí eu pensei em trabalhar um pouco essa temática, deixar que me atravessasse. Então, veio primeiro em italiano, o primeiro bloco, vou resumir muito rápido, né? Primeiro bloco de, acho que 15 poemas, que depois eu fui traduzindo para o português, e deixei até descansar. E, na verdade, a primeira vez que eu apresentei foi até numa leitura que eu fiz na Flip em 2017. Apresentei 5 poemas desse livro, no meio de outras coisas, né, que eu apresentei. E com o tempo, deixei esse projeto, esse livro descansar até o momento que ele veio com força. E voltou com força no momento que eu estava longe do Brasil. Voltei para a Suíça para um pós-doc. E, paralelamente à tragédia que continuava estando muito presente, né, que eu assistia, via jornais e conheço pessoas também, não é só questão de ler jornais. A presença dessa emergência humanitária, ela se torna muito visível nos corpos que circulam nas cidades, nos centros onde a gente vai para dar aula, para dar ateliês para refugiados, né? Então, é muito constante eu, por exemplo, percebi, assim, onde eu fiquei aquele ano, né, uma região de fronteira entre a Suíça e a Itália, a gente tem hábito de cruzar a fronteira diariamente, como vocês irem de, sei lá, do estado de Minas para o estado do Rio, né? E nesses ônibus que cruzam a fronteira, que são ônibus, diria que caseiros, constantemente sobem africanos, né, oriundos de várias regiões, tentando cruzar a fronteira para chegar na Alemanha, né? Porque nesses ônibus não tem controle, muitas vezes, de policiais, né? Então, é algo muito cotidiano, né? Está ali do nosso lado, né? Não só as imagens da tragédia, mas me preocupei muito em pensar o que há além da tragédia em si, quer dizer, como é que se continua, né? O projeto migratório, a migração, a luta daqueles que conseguem chegar, né? E é uma constante migrar, né? Então, paralelamente a isso, como que também, o que disse a Jussara, acho muito, muito forte, eu concordo muito, quer dizer, falar de temas tão fortes não é fácil, na medida em que você não quer só externar, pelo menos eu não queria só externar o problema, até com um olhar, às vezes, um pouco paternalista, da europeia que olha isso acontecendo, mas também em que medida que eu sou parte disso. E aí é onde eu sentia, ao estar longe do Brasil, naquele ano tão terrificante que foi final de 2018, início de 2019, como que eu senti dentro de mim o desespero, né, daquela que está na própria terra, mas se sente exilada porque está preocupada com o que está acontecendo na sua outra terra. Foi muito violento o processo eleitoral, no meu caso, longe, né, claro que para quem esteve perto está bem, né, mas isso me deu a consciência muito clara também de quanto que quem migra, na verdade, continua migrando para o resto da vida, quer dizer, carrega um processo também de divisão cultural, que é muito rico, mas que também carrega uma série de zonas de sombra, né? E aí, em função disso, a partir desse momento que o livro voltou a crescer com muita força em mim. Eu deixei que ele crescesse, e foi nesse ano de 2019 que eu escrevi a parte majoritária dos poemas. E eu me coloquei também nesse coro dramático, que é um pouco esse olhar para o processo migratório, né? Eu me coloquei como parte desse processo, na medida em que eu me senti muito parte disso constantemente. Mas, no meu caso, esse desdobramento se dá com relação a essa ideia de uma pertença, se é que isso conta, né, a um lugar, tanto quanto sujeito civil, tanto quanto artista ou escritora, e ao mesmo tempo na minha relação com a língua, que é uma relação que, de alguma maneira, abre, eu considero uma questão extremamente aberta, que abre, né, para uma ideia de um território, digamos, transnacional, de um território, não diria uma pátria, mas um território habitável, né, que acolhe. E eu me senti muito acolhida pela língua portuguesa, né, e, de alguma forma, até estar entre as 5 finalistas, para mim foi algo significativo nesse sentido, me senti muito acolhida, como se de dentro dessa casa outra soube tirar minha própria casa, né, construir minha casa. Então, eu trabalhei também nesse livro, há uma parte interna, assim, a parte coração do livro, que trabalha mais a questão linguística, a migração, como ela acontece desde uma perspectiva da língua e daqueles que trabalham com vários territórios dentro da própria cabeça. Resumindo um pouco. Muito bom te escutar, Prisca. Realmente, assim, seu livro é isso, né? Tem esse trânsito, essas figuras em exílio, essas figuras em migração, esse mundo em ruínas, né? Então, eu acho que tudo isso acaba comparecendo, né? Foi muito do que você trouxe, e é legal ter essa visão
né, de quem, enfim, experimentou certas coisas e então pôs em efeito, né, esse trabalho. Obrigado. Vou passar então para o Guilherme fechar essa rodada, falando um pouquinho então de como é que foi recuperar esse trabalho da Maria Lúcia Alvim, como é que foi a publicação, enfim, é uma história bastante comovente também. Eu queria escutar do Guilherme, que participou de frente nisso aí. Bom, eu vou tentar falar, no meu caso é mais difícil, né? Todo mundo pode falar como foi o processo de escrita, e tá aí uma coisa que eu não posso dizer sobre o Batendo Pasta, como foi o processo de escrita. Eu vou levantar só algumas coisas que dá para intuir do processo de escrita, ou dá para deduzir do processo de escrita do livro, que a própria Maria Lúcia entrega na organização do livro, né? O livro tem 3 textos, assim, como se fosse uma epígrafe, ou informações iniciais. Um é uma epígrafe, de fato, e 2 outros textos. Um ela fala, aos meus 50 anos, nas águas de Escórpio. E, de fato, confere que o livro foi escrito ali, mais ou menos, em 1982, ou terminado em 1982, que é o ano em que Maria Lúcia Alvim faria 50 anos. Ela escreveu, segundo ela mesma, na fazenda do Pontal, em Minas Gerais, enquanto ela morava com Zé Pavão, né, que era o companheiro dela. E é a segunda informação importante, eu coloco aqui, para Zé Pavão, tecelão do meu destino. Né. E ela tem, a gente não conseguiu organizar isso de modo coerente ainda, mas ela transcrevia falas do Zé Pavão, era um homem muito simples, e que tinha uma espécie de experiência poética nos jogos de linguagem que ele fazia sem pretensões literárias. Então, o livro é, de algum modo, dela dialogar com seu companheiro, que é um homem mais ligado ao trabalho mesmo, com a lavoura, e com quem ela decide morar. Ela que vem de uma aristocracia, que passou muito tempo morando no Rio. Tal. E o terceiro é uma citação de Goethe em francês. Il me promena como o paradis. Né? Ele me levou como que é o paraíso. O que implica um pouco as imagens desse bater no pasto. Quando a gente vira uma página, aí vem uma espécie de epígrafe de fato, que é uma cantiga de roda. Né? A dança da carranguinha é uma dança estrangulada, que põe o joelho em terra, faz a gente ficar danada. Então eu acho que a gente pode entender o batendo pasto junto com o título, né? Bater pasto é basicamente ceifar ali as áreas abertas, né? Onde o mato está muito alto, em geral com uma foice. Então é um poema de aparar as coisas no mundo rural, em pleno diálogo com um homem que é uma partilha amorosa, mas é também uma experiência poética de linguagem que é ora literária, ora não literária, para construir uma espécie de paraíso que não é idealizado, a partir de poemas com uma variedade formal, temática, estilística, absurda, que é uma característica da Maria Lúcia Alvim a obra inteira. Né? Ela faz de sonetos hiperformalistas, numa linha camoniana, Sá de Miranda, a fazer poemas xistes no modelo do próprio irmão dela, do Chico Alvim, assim, curtos, urbanos. Ela consegue fazer isso tudo e fazer algumas experiências que beiram um certo surrealismo, como a litania da Lua e do Pavão, que flertam com as experiências de linguagem meio surrealistas do Zé Pavão. Então isso tudo está no livro. Isso tudo eu acho que é uma espécie de modo como a Maria Lúcia Alvim tentou responder essa experiência dela próxima dos 50 anos. O que eu posso falar aqui agora é como a gente chegou ao livro. Vou tentar ser curto, porque a história acaba sendo um pouco longa, mas de modo muito curto é o seguinte, eu me peguei, eu tinha esse livro em casa há um tempo, o Vivenda, que é essa reunião da poesia da Maria Lúcia Alvim de 59 a 89. De lá para cá eu descobri que ela omitiu alguns poemas especificamente para Maria Ângela Alvim, que é a irmã dela, que se suicidou muito jovem. Ela então, é completa até então, mas não plenamente completa, ela reorganizou. E eu tinha esse livro ali em casa há um ano, mais ou menos, achado em sebo, garimpado em sebo, folheei, achei interessantíssimo e levei para casa para ver depois. Como sempre, isso demora muito até chegar o dia do depois. E eu comecei a ler e fiquei fascinado. Eu falei, mas quem é essa mulher? Quem é Maria Lúcia Alvim? Eu sabia um pouco de Maria Ângela Alvim, sabia de Chico Alvim,
E falei, será que são, pela idade, será que são parentes? E comecei essa busca, entrei em contato com o Ricardo Domenech. Quando entrei em contato com o Ricardo Domenech, ele também não sabia, ele achou que eu estava falando da Maria Ângela. Eu falei, não é a Maria Ângela. A poesia, inclusive, é bem diversa, mas é impressionante. Eu mandei umas fotos do livro para o Ricardo, que também ficou impressionadíssimo, e eu decidi fazer uma pequena antologia e jogar na Escamando no comecinho de 2020. Saiu em janeiro de 2020 essa postagem. E eu senti que muita gente ficou feliz de ver a poesia da Maria Lúcia, e eu comecei uma pequena investigação para descobrir, tá viva onde, o que faz da vida, por que eu não consigo descobrir nada pós 1989? A Regina Celli, por exemplo, é uma figura da qual eu tentei fazer esse tipo de investigação e não consegui descobrir quase nada, só que aparentemente foi morar nos Estados Unidos, adquiriu um novo sobrenome, continuo não sabendo se está viva mesmo. Mas aí, com a ajuda de algumas pessoas, entre elas a Prisca, que está aqui mesmo, e o Edmilson, descobri que ela não só estava viva, mas estava em Juiz de Fora, né? Numa casa de repouso, depois de ter morado um tempo num hotel. Tinha uma cuidadora, a Luciana, e a gente conseguiu, graças a esses contatos, falar com a Maria Lúcia e fazer uma homenagem, né? Eu e o Ricardo sentimos que era, descobrindo que ela estava viva, mas já num lugar de descanso, a gente pensou, a gente precisa fazer uma homenagem para ela enquanto ela está viva, né? Nós precisamos reconhecer os nossos poetas vivos, né? Não deixar para as tradicionais homenagens póstumas, né? Fizemos, infelizmente eu não consegui eu mesmo ir, mandei um vídeo era um mundo pré-pandemia, mas eu mandei um vídeo já, para homenagear, lendo um poema, convencemos o Francisco Blake, um compositor daqui, a fazer uma canção com um dos poemas dela, mais uma série de poetas fizeram uma leitura na Travessa de Botafogo, no Rio de Janeiro. E o meu plano, eu tinha até conversado com a Prisca, era em breve tentar ir a Juiz de Fora e fazer algo análogo lá. A própria Maria Lúcia foi, o Paulo Henriques Brito foi, e o Paulo Henriques Brito, ao terminar o evento, informou ao Ricardo que ele tinha um livro manual da Maria Lúcia entregue a ele, falando, só publica depois que eu morrer, não quero publicar. Que é o Batendo Pasto. E ele xerocou e passou para o Ricardo, que na sequência do Rio de Janeiro embarcou para Berlim e entramos na pandemia. Então a gente procurou uma editora, a gente falou, esse livro também tem que sair logo, ele não pode tardar em sair, ele precisa sair com a Maria Lúcia tem que ver o livro, tem que ver um pouco a resposta ao livro. Então o Ricardo digitou o livro, eu revisei a partir das cópias, depois passou por outras revisões, havia já um texto escrito pelo Paulo Henriques Brito há anos, estava guardado na gaveta. Eu descobri que o Álvaro Antunes também tinha tido em algum dado momento a cópia desse livro. A gente descobriu que, na verdade, ela distribuía livros desse tipo para os amigos. Ela produzia o livro inteiro, a capa, fazia colagens. São livros semivisuais, né? E a gente já descobriu mais 2 que estão inéditos. E que a gente pretende publicar também no momento certo. Então a gente fez esse esforço e a Maíra da Relicário topou imediatamente. A gente falou, olha, a gente quer publicar isso, mas tem que ser com pressa. Eu sei que é deselegante chegar para uma editora e ainda falar temos pressa, mas ela entendeu, né? Maria Lúcia estava já com seus quase 80 anos, então, assim, precisamos, quase 90, desculpa, precisamos fazer a devida homenagem, né? E, enfim, pôde acontecer a contento, o livro ficou lindo, o trabalho editorial ficou maravilhoso. Eu escrevi uma introdução, o Ricardo escreveu outra. A gente sentiu também que o livro precisava ter gente falando, né, que o livro não saísse solto, mas que ele saísse com uma fala de gente que reconhece ali a grande obra dela, porque o último que tinha feito isso de modo sistemático tinha sido o Massi, Augusto Massi, com Vivendo, em 1989, e já em 89 ela estava em algum modo de desinteresse que ela não inseriu Batendo Pasto, que ela poderia ter, né, já tinha 7 anos. Então foi isso, a gente pôde entrar em contato com ela, tirar dúvidas
incrível a capacidade, a lucidez que ela tinha de conseguir reargumentar por que tal palavra esdrúxula num poema que ela escreveu antes de eu nascer. Em resumo, é isso. Ela conseguia falar, não, isso é por causa disso. Quando a gente ia tirar dúvidas de grafia, pode atualizar, não pode atualizar, isso aqui é para soar estranho mesmo, ela era capaz de responder tudo com muita clareza, muita pertinência, e foi muito emocionante. Para mim, se tornou uma tristeza imensa, porque veio a pandemia, eu não pude nunca ir conhecer Maria Lúcia Alvim ao vivo, né? Mantive só contato digital, e num mundo em que já havia vacina, ela veio a falecer no começo deste ano por Covid, porque não tinha ainda sido vacinada, porque o nosso país, apesar de ter uma população que quer ser vacinada, que aceita a vacina, demorou demais para começar esse trabalho. Então, esse é o lado triste. Então, eu fiquei numa sensação de comoção muito confusa quando ela ganhou o Jabuti. Tinha essa competição linda de 5 mulheres com 5 livros poderosos. Ela ganhou com um livro que é contemporâneo, mas que é mais velho que eu e que soa mais novo que eu. Mas, enfim, não pôde ver. Eu sei que ela não se importava muito com prêmios, eu também não me importo muito, né? Mas o prêmio é um momento pequeno em que algo ganha forma pública, de reconhecimento, e eu acho que para os poetas, principalmente, isso é muito importante, porque a poesia ela circula por fora, né? O momento em que aparece um prêmio é um momento, ou que a gente olha para os finalistas, para quem é poeta, a gente conhece tudo que estava ali naquela lista, mas é o momento em que isso aparece para fora, né? Atinge outras pessoas. E aí veio primeiro um grande reconhecimento do livro no ano que foi lançado, e agora esse segundo que eu acho que, assim, comove, mas me bateu, fui tomado de uma tristeza muito grande, assim, de que a gente conseguiu fazer o livro com ela viva, mas não conseguiu dar o tempo dela voltar a se sentir plenamente reconhecida na qualidade de grande poeta que ela sempre foi. É isso. Obrigado, Guilherme. Realmente te escutar falando, né, sobre isso, é claro que eu já tinha lido os textos que vocês fizeram para acompanhar o livro, mas é uma outra experiência também, né? E eu me lembro do Ricardo, justamente nesse dia na Travessa, comentando sobre a particularidade do vocabulário da Maria Lúcia nesse livro, né, e palavras que às vezes vocês chegaram a cogitar se existiam ou não, e você disse que ela lembrava perfeitamente, então, de que não era essa palavra mesmo, eu queria causar essa sensação. E, por sorte, claro que foi uma coisa muito breve, né, foi nesse evento, mas eu pude estar na presença dela, ainda que a gente não tenha conseguido dialogar muito, enfim. Ela recebeu a sua homenagem, né, como você disse, em vida, mas a gente ainda fica sentindo por ter sido tão breve, né, esse momento em que a gente conseguia recolocar esse trabalho e veio com as vozes de vocês acompanhando e corroborando isso criticamente, né? Enfim, mas que bom que esse prêmio, né, de alguma maneira, é mais um caminho aí de recepção, né, para a obra dela, e que a gente tenha muito mais gente podendo acompanhar esse trabalho que realmente é formidável, muito fresco, né? Como você falou, parece mais jovem do que nós, tendo sido escrito há muitas décadas atrás. Então, eu acho que é isso que faz um trabalho ser contemporâneo, né? As verdadeiras obras contemporâneas são aquelas que se mantêm, né? E eu acho que é isso que a gente também tem conversado um pouco no nosso curso, né? Que é sobre literatura brasileira contemporânea. Então, a gente discute também esse caráter do que é contemporâneo, né? Eu acho que esse livro é bastante especial nesse sentido de demarcar esse lugar. Bom, eu tinha pedido para... Obrigado, então, Guilherme. Vou seguir aqui. Eu tinha pedido para as pessoas colocarem, né, se quisessem alguma pergunta aqui pelo chat, que eu acho que fica um pouco melhor, dada a dificuldade que a gente teve com a questão dos microfones antes, né? Então, para ficar dando a permissão, fica mais complicado. Então, a gente tem 2 perguntas aqui, eu vou fazer na ordem em que chegaram, tá? A primeira pergunta, então, é para Mar.
Então, bom, a gente vai fazer, só para esclarecer, a gente vai fazer então essa rodada rápida, né, de perguntas e respostas, e para fechar a gente faz a leitura de um poema, tudo bem? A gente vai acabar atrasando aí, eu acredito, uns 10, 15 minutos da previsão inicial, mas se todos puderem permanecer, vai ser uma alegria, justamente porque a gente também teve uma interrupção aí pelo meio do caminho. Tá? Então, eu vou fazer a pergunta para a Mar, né, que é a pergunta da Helena, que é estudante, né, do nosso curso e leu com a gente esse livro em sala. A escrita do livro A Mulher Submersa levou alguns anos. Como a passagem desse tempo aparece nos seus textos, Mar? Como é que você pensa essa questão do tempo, como esse tempo aparece na sua escrita? Eu acho que eu tenho que te habilitar, né, Mar? Só um instante. Veja aí se você consegue abrir o microfone agora. Teve uma live, obrigada primeiro pela pergunta, foi bem interessante essa questão da temporalidade, me interessa muito e eu tenho me debruçado sobre isso novamente agora para preparação de novos materiais. Penso em publicar em 2 recortes, 2 livros diferentes, mas que perpassam essa questão do tempo também. Eu acho que em grande medida, por conta da minha lentidão, que é uma lentidão também de feitura, de elaboração, de revolvimento na construção de um universo estético muito próprio, em que algumas imagens circulam e ganham variações, essa transição temporal não incorreu em cortes abruptos dentro do livro. Tudo isso acontece no livro, essas modulações de tempo acontecem de forma como que muito natural, porque é como se tudo se passasse ali muito lentamente. Então, eu não considero, não vejo nem mesmo agora na minha escrita uma grande mudança abrupta, assim, eu mudei de estilo ou houve uma ruptura em relação a como eu escrevia. Talvez assim, eu optava muito mais pelo verso mais curto e fui incluindo muito mais essa escrita em que a narrativa longa, em que a prosa também beira, e a minha tentativa sempre foi criar essa ambientação poética e variar. Os cadernos têm poemas e tem prosa poética, e isso cria como que uma ambiência mesmo ali no texto. Acho que as figuras da escrita, existe um tempo que está presente como conteúdo e existe esse tempo que é o tempo da forma. Nas figuras do livro, essa questão do tempo aparece porque eu trabalho com a imagem muito da menina, da mulher, da velha. Principalmente nos novos materiais, assim, eu tenho trabalhado muito com uma metamorfose ou com uma ambivalência, uma simbiose da menina, da criança menina e da velha. E é muito raro aparecer a figura de meio. Eu digo que ela é um ponto cego, ela está presente como ausência ali, ela está presente como ponto cego. Mas é interessante, tem até uma moça que está fazendo um trabalho a respeito da fluidez do elemento da água e de outros líquidos dentro do livro, e essa figura do tempo, meio na imagem do rio de Heráclito, assim, né, em que as coisas fluem, e isso também atravessa essa questão da temporalidade. Então, acho que está presente o tempo ali, mas na Mulher Submersa, por eu ter demorado mesmo muito para escrever, como costuma ser comigo,
mas não. Essa demora é uma demora em que as modulações acontecem de forma muito sutil, eu acho. Eu não vejo cortes abruptos, assim, e não vejo agora. É como tudo fosse tentacular e se atravessasse assim de forma mansa mesmo. As mudanças acontecem, mas às vezes são subreptícias, não são muito abruptas, evidentes. E gosto que seja assim. O discurso, acho que ele ganha uma naturalidade, uma espontaneidade dessa maneira. É um pouco meu modo de trabalho. Tu já conhece, né, Tiago? Tá cansado de ver aí como que é. Exato. Esse trabalho lento com o tempo, né? E é uma questão, né, que tem sido muito próxima para nós no nosso curso, então acho que é muito legal ver como isso ocorre dentro de um trabalho literário de fato, né? Então, obrigado pela sua resposta. Eu vou fazer a pergunta do Vicente de Paula, que trouxe uma pergunta para Jussara. É a seguinte: ele diz: sou linguista, portanto, uma espécie de hacker aqui. Tenho uma fixação em estudos do léxico, na poesia e na prosa. Apenas conheço da Lavra o Capibaribe vivo e gostaria de saber como se dá seu processo de escolha do léxico, suas motivações, que no meu olhar dizem muito do sentimento telúrico, Pernambuco, e regionalismo linguístico, capim, urtiga, parapeito, etc. Interessante, obrigada pela pergunta. É muito, muito enigmática também para mim, porque como eu vivo no Paraná desde 85, né? Então é muito tempo. Por incrível que pareça, isso não me distanciou dessa questão originária, mas me aproximou mais ainda. Então, a memória, ela como disse o Ali Salomão, ela é uma ilha de edições, né? Então, a gente fica editando a si próprio, e aí eu tenho muita ligação, assim, com a minha, né, o fato, eu nem nasci no litoral, eu nasci ali na Boca do Sertão. Minha mãe veio do sertão, meu pai era do litoral, os dois se encontraram depois. Aos 3 anos eu fui morar em Recife, então a minha ligação com o sertão, com o agreste, com as regiões, né, mais sertanejas, ela sempre foi muito intensa por conta da presença familiar das linguagens, né? E Recife é uma cidade, a cidade que eu vivi, né? A cidade onde eu me criei, onde tudo fez sentido enquanto linguagem, né? Já que desde os 3 anos. Então, ela tem uma relação muito peculiar com expressões, que é muito forte, não? O nordestino, quando fala, você reconhece. E nessa busca inconsciente, né, da elaboração do texto, as palavras, elas surgem, elas emergem, né, de um inconsciente muito, muito engraçado. Às vezes eu lembro de coisas que a minha avó falava, quando eu era criança, que a minha mãe sempre falou, sempre repetiu, e isso vem, mas que palavra é essa, né, que ninguém está usando, mas que vem. Às vezes pergunto às pessoas: você conhece tal palavra aqui no Paraná? Não, não conheço. Nunca ouvi falar essa expressão. Mas para mim é tão vivo isso. Então, isso acontece, não é? De uma forma quase... são fantasmas, né, que me assombram do ponto de vista linguístico. E uma curiosidade: a minha mãe, ela já é falecida, mas minha mãe era linguista e era professora da Universidade Federal de Pernambuco. Então, eu convivi é, essa história de ter uma mãe linguista, de que cultivava os livros de linguística, que alguns eu peguei para mim, né, assim, como herança, e gostar muito da língua. Quando eu era criança, eu tinha um desafio, né, eu queria ler o dicionário inteiro. E eu lembro que eu comecei pela letra A e cheguei num ponto, sei lá, depois não consegui.
E o sonho da minha vida, quando eu descobri que existiam dicionários de etimologia, né? Câmara Cascudo, essas coisas, e que me levaram depois para os estudos de oralidade, né? Agora já no doutorado e tal, e das recolhas, né? Eu trabalho muito com recolha de falas, né? De oralidade, de falas populares, né? Essa coisa de que ontem eu estava falando, pensando, né? O quanto o verso, eu nem vou falar de quem, porque eu vou deixar isso aqui como até com uma certa leveza, mas eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. Isso é um verso formidável, um verso popular, né? Do nosso rei. Então, veja, eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. Seria mais ou menos a tradução do que eu sinto, mais ou menos, de um percurso, né? Eu ouço a voz da Gal cantando isso. De um percurso que confunde tudo, né? Confunde música com memória, com vó, com mãe, com poesia contemporânea, com tudo que eu vivo, com as nossas demandas, né? Femininas, né? Do movimento aí, do ativismo, né? Também tem uma questão muito forte, que é o fato de que meu pai é negro, ou era, meu pai é falecido, é negro com índio. Então, eu tenho uma linhagem afro-indígena que muito também me é cara, né? Porque eu fui criada muito próxima dessa minha avó, que era iniciada na Jurema, que tinha um centro de Jurema, e que é o outro lado, né? O outro tem o lado italiano, português, e esse lado. Então, na verdade, eu frequentei muito o Brasil a vida inteira, né? E isso isso sou eu. Eu não é que eu procuro, isso é natural, como é natural do ser, como é natural da língua, como é natural do existir, né? Então, eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei, né? E não pretendo tirá-los, né? Assim, dessas águas, de todas as línguas que perpassam e perpassaram e irão permanecer dentro de mim. Lindo isso, Jussara. Obrigado. Resposta maravilhosa. E eu acho que faz conexão assim com outras falas, né, que a gente já teve hoje. A questão lexical, por exemplo, às vezes rara, às vezes um pouco incompreensível da própria Maria Lúcia, né, mas também essa experiência de um certo distanciamento de um lugar a que você pertence, mas você pertence aonde você nasceu, aonde você vive, então dialoga também com o que a Prisca estava comentando dessa experiência, né, em 2018, 2019, das eleições, e ela está fora, né, mas esse fora é um dentro também para ela, e ela está fora do Brasil, enfim. É muito legal a gente ter esses pontos de toque, né, entre as várias falas. E agora, para terminar essa rodada de perguntas, infelizmente, né, a gente tem que ser breve. Eu vou fazer aqui a pergunta do Fernando Andrade Guimarães, a Prisca, e aí na sequência a gente faz uma leitura rápida, né, para encerrar, tá bom? Ele diz: quando a gente discute tradução de poesia, é um caminho complicado no sentido de se preservar entendida na primeira língua em que foi escrita, né? Como você sente isso quando autotraduz seus poemas? Encontra também essa dificuldade? Acredita que em cada língua seja um poema diferente? Sim, eu estava lendo aqui a pergunta no chat. Então, para ser breve, é uma pergunta que muitas vezes eu respondo, né? Muitas vezes me é feita essa pergunta, porque é natural, né? De quem tem um processo de autotradutório, que traduz seus próprios textos, naturalmente logo se pensa no processo de tradução de um autor para outra, de uma língua para outra, né? Na verdade, o que eu digo é que eu lido com a tradução dos meus próprios textos a partir da total liberdade, da total possibilidade de furto, de subtração, de acréscimo, de contaminação.
Na verdade, eu faço um pouco da minha próprio texto um laboratório, que na verdade a tradução não deixa de ser um laboratório de poéticas, né? De escutas e de poéticas, me parece. Aí, sobre isso a gente poderia falar longamente, inclusive chamando o Guilherme também para a conversa, mas como não temos tempo agora, né? De qualquer forma, eu considero um pouco o meu próprio trabalho de autotradução como não um processo de carregar as palavras ou o poema de uma língua para outra, mas de um processo mais de contaminação e de laboratório. Há poemas que mudam bastante em termos de semântica, em termos estruturais também, em termos métricos, não formais. E há poemas, por exemplo, cuja a língua, muitas vezes, a questão fonética, eu sou muito ligada à questão da imagem, quer dizer, a questão imagética, sou uma poeta mais de imagens do que de música ou de ritmo, né? Ou pelo menos assim me reconheço, mas sou muito ligada à fonética, à questão fonética, há palavras que me chamam muito, por exemplo, em português, e que eu faço questão que estejam, às vezes, num poema que não tem correspondente semântico com a outra língua, por exemplo. Sou muito fascinada pela questão linguística em si, né? Não só pela compreensão da língua, mas pelo que a fala, né? Pelo que o extrato sonoro da língua desperta em termos de sensibilidade, de fruição estética. Talvez isso venha do fato de que eu cresci num contexto linguístico onde existem 4 línguas, né? Que é a Suíça, e a gente convive sempre um pouco na corda bamba, porque eu sou da região italiana, né? E a gente aprende alemão na escola, mas a gente não aprende o suíço-alemão. Então, a gente aprende a conviver nessa zona estranha de parcial compreensão do outro, que é o conacional, né? Então, quando eu escuto os suíços alemães, dependendo da região onde são, que são dialetos, né? Entendo, tipo, 20%. Dependendo da região, entendo 30%, entendo 40%, né? E tudo isso ciente de que eu tenho o alemão formal, mas que não me serve nessa hora para comunicar com o meu próprio colega, ou meu próprio colega escritor, né? Então, eu acho que isso que é algo que veio da própria experiência de vida, acho que me formou um pouco nesse sentido, para uma predisposição a não entender, às vezes abrir mão até da compreensão, assim, né? Mas isso não tira um outro aspecto, que é a presença de alguma língua aí que comunica, e o que eu posso, às vezes, compreender, outras vezes intuir, porque há outras formas de comunicação, corporal, gesto, enfim, da própria prosódia, né? Então, acho muito interessante isso. E no meu trabalho de autotradução, essas questões naturalmente entram de forma intuitiva, né? Então, no meu caso específico, eu não me preocupo muito com a fidelidade, digamos, semântica ou formal. Às vezes, sim, quando há poemas que eu quero que sejam mais ou menos próximos, né? Mas, na maioria das vezes, eu faço disso um processo bastante livre, inclusive acrescentando nos livros, nas 2 línguas, outros poemas. Nunca são livros idênticos que saem em 2 línguas, assim, em 2 contextos. Sou muito infiel. E gosto disso. Pelo menos na literatura, a gente se dá liberdade total, né? Maravilha, Prisca. E eu acho que é isso, né, que você veio falando. Na verdade, a própria poesia, ela já é uma maneira de estar na linguagem de uma maneira própria ou imprópria, e muito particular, Claro. né? Então, assim, para além da língua, né, parece que o poeta ele também funda uma língua particular dentro daquela própria língua corrente, assim. Então, é claro que no seu caso isso ainda é mais enredado e emaranhado pela presença das diversas línguas, né? Mas muito bacana sua resposta. Bom, para encerrar, então, eu queria mencionar de novo, eu mencionei só pelo chat, vou até colar aqui novamente. Saiu aqui do meu. Vou colar daqui a pouco. A fala da Maíra Nassif sobre o livro da Maria Lúcia Alvim, eu vou colocar aqui no chat, quem quiser assistir depois, né? E agora a gente vai fazer, então, uma rodada final aí, infelizmente, né? Já terminando essa manhã de poesia com as finalistas do Prêmio Jabuti desse ano. E eu vou começar então com os poemas que a Micheline me mandou para encerrar, né? E aí na sequência eu vou chamando cada um e a gente faz esse desfecho, tá bom? Então só um instantinho aqui para eu compartilhar a tela. Obrigado, Andressa, por colar aí novamente.
vamos lá. Aí aqui a Micheline vai encerrar, então, sua participação. Espera aí que a internet não está contribuindo. Só um instante que tentar recarregar a página, ficou muito tempo parado aqui, eu acho que... O diálogo seria outro, então eu vou me despedir aqui e vou me despedir com 2 poemas do livro. Fotografia. Você vê o menino no colo do homem, ele parece dormir. Na verdade, você não vê o menino. Você vê os seus sapatinhos pretos, os pés pendidos como ficam os pés das crianças quando elas dormem. Você vê seus shorts azuis e um pedaço da camiseta vermelha que parece ainda mais vermelha porque está úmida. Serão lágrimas? O homem se inclina sobre o peso do menino. E que são enquanto dorme. O homem vira seu rosto para o lado do outro. O menino não vemos. Não vemos o rosto do menino. Não parece olhar para lugar algum aquele homem. Esta é a última imagem. Outra fotografia. Há um pássaro morto à beira da praia. Há um pequeno pássaro morto à beira de uma praia. O pássaro morto é um menino como tantos, como seu irmão que também morreu, mas não vimos. Como não vimos nunca o rosto morto do menino morto à beira da praia. Pesa sobre nós um sono sem sonhos. Agradeço muito esse convite e queria dizer que é uma grande honra, uma grande alegria estar ao lado dessas mulheres, da Jussara, da Marceli, da Maria Lúcia Alvim, da Prisca, né, nesse bólido que foi essa final do Prêmio Jabuti. Eu acho que é uma coisa que não se reduz, né, a ser finalista de um prêmio, de um grande prêmio como é o Jabuti, mas é uma, para usar o termo do poema, é uma fotografia de um momento, né, em que nós mulheres começamos, né, a nos fazer ver e ouvir do jeito que queremos, né, a ter as dimensões de nossas obras, de nossos trabalhos reconhecidas do jeito que não só nós, como pessoas, eu, a Jussara, a Prisca, a Marceli, a Maria Lúcia, não como pessoas em si, mas como uma coletividade. É isso. Obrigada e um bom encontro para vocês. Bom, então, tendo tido a leitura aqui da Micheline Verunski, eu vou passar agora, então, a fazer uma ordem um pouquinho diferente. Vou começar com a Prisca. Pode ser, Prisca? Aí você lê um poema para a gente ir se despedindo. Pode ser. Eu vou ler um poema composto em 3 partes, mas não é muito longo, tá? É o poema No Campo, onde eu trabalho um pouco aqui com a ideia dos que chegam na Europa e ficam nos campos de espera. Tem muitos campos contemporâneos, não só na Europa, né? Nos Estados Unidos, na fronteira entre Estados Unidos e México, enfim, todos esses muros que se erguem aí, que geram campos, que lembram outros campos, que por sua vez lembram outros campos, e por aí vai. No campo. A lei não serve às leis, e a liberdade cai, feito machado, partindo em 2 meu nome. A língua não se rende, segue íntima e hostil, fincada no corpo como farpa, enquanto o futuro não para de chamar outra infância. Habitarei a língua que queres, um incêndio que sou nessa margem árida, só haverá cinzas entre minhas consoantes e um espelho quebrado no lugar do peito. Habitarei uma língua que desconheço, serei a casa abandonada que aguarda, como semente no chão, o retorno da chuva e das mulheres. Habitarei a língua para fazer da partida e chegada, e falar com novos nomes
da camada de calcário descendo, como tempestade de verão na mata, sobre as folhas, entre as vogais, no verde do meu mundo antigo. Diante do indizível, velhas raízes me ensinam a ser ave. As árvores falam, diz o autor iraquiano, Xamã, em tempos de imigração, naquele romance escrito em alemão, Heimat ist kein Ort. É preciso aprender a escutar a língua ardente dos carvalhos, a queixa das faias gigantes, diante do silêncio limpo de uma praça. Em cada fruto, a germinação de um estranho dicionário. Existem Gefühle. Você fala sussurrando. E depois, o inverno avança turvo sobre a relva. E em nós, calados, como uma onda que cavalga abismos da língua antiga. Enquanto nossa pele é lixa que raspa o mapa dos êxodos, a genealogia circulando nas artérias, o coração trinca, de vogal em vogal, na síncope dessa língua ferida, que lentamente cicatriza. Obrigada. Obrigada pelo encontro, um grande abraço e muito obrigada, Tiago. Eu que agradeço muito, obrigado a você. Vou passar a palavra, então, ao Guilherme para fazer uma leitura da Maria Lúcia Alvim, por favor. Vamos lá. Gente, minhas últimas palavras é voé para essas mulheres da poesia brasileira. Uma alegria ver essa final. Maior do que ver a final é a alegria de ver esses livros acontecendo, sendo publicados, ser contemporâneo deles. Mesmo que um livro possa ser escrito muito antes de eu nascer, mas enfim, estou contemporâneo deles, o que me enche de alegria. Parabéns para vocês e obrigado a vocês. Vou ler 2 poemas, um bem curtinho e o outro pequeno também. Meus olhos são como 2 bacurinhos feridos de morte. Como é muito curto, eu repito. Meus olhos são como 2 bacurinhos feridos de morte. Mais um agora. A obsessão estalava sobre a trempe. A miúde, trocávamos o coeiro da vermelhinha, minha predileta. Encher a carretilha, não me chame. Difícil combinar as 2 vezes. Surrei a tiririca inconspícua. Considerei São Jorge e seu cavalo. Dei uns passos de verme nas estrias. Vou remando, avoada, vou luxando. Joguei na fugitiva, no cardume. Candear é questão de afinamento. Só daqui é que vejo a cachoeira. É isso. Parabéns aí, Tiago, pela organização do evento. Todo o pessoal, valeu. Obrigado por poder participar aqui, representando a Maria Lúcia Alvim. Obrigado, querido. Muito feliz de poder ter os poemas da Maria Lúcia, né, na sua voz. Infelizmente, como você disse, a gente queria poder contar com ela, né? Mas dentro do que foi possível, foi muito bonito ter tua participação aqui também. Te agradeço. Jussara, por favor, se puder fazer a sua leitura para a gente ir se encaminhando aqui. Oi. Olá. Oi. Eu vou terminar aqui a minha fala e depois eu vou ler 3 fragmentos das 3 narrativas rapidamente. Eu queria agradecer muito a você, Tiago, a todas as pessoas que participaram da organização dessa aula, né, que estão aqui presentes, a Andressa. Também tem a coordenadora do curso, que eu não estou enxergando o teu nome, porque aparece especialização, mas é você mesma, Sim, de óculos. Viviane. Isso. E também das minhas amigas, do Guilherme, meu amigo, não é? E queria terminar com um comentário que eu acho interessante, né? Que é o fato de que, em algum momento, há algum tempo atrás, alguns anos, poucos anos aí, a Micheline
levou meu trabalho até a Prisca. E foi assim que nos conhecemos e é assim que nós estamos aqui. Então, isso é muito, para mim, é muito significativo hoje, Prisca, sabe? E Micheline, quando assisti aqui. Muito obrigada a Mar, também, que é uma pessoa com quem eu convivo aí, não a conheço pessoalmente, mas já estivemos juntas numa live, como ela falou, para mim foi fantástico ver essa menina tão jovem, né, já com essa força maravilhosa, e o Guilherme por fazer um trabalho de agregar, né, agregar nossos trabalhos e também pelo magnífico trabalho dele, né, que ele sabe que eu sou fã, não preciso dizer muito mais que isso. Enfim, o fogo. Por que não deixas as roupas ao sol, quarando ao vento? Por que não libertas os sapatos que repousavam geométricos embaixo da cama diária do tempo? Por que levá-los à cova das cinzas, ao invés de semear os passos que hão de vir como algaravia de crianças aos domingos? Deixa que sigam e regressem, ao invés de roubar-lhes as marcas de sua mansidão, ao invés de arrancá-los de seu sono e despertar o bicho que habitou a carne de seu couro marcado a ferro e berro. A faca. No vale das sombras, vigia-te o sagrado ofício, Maria, ao fio, antemusa. Dúvida resiste ainda, rosa obtusa, sem procissão, só a carne. Reza sem vela, só com a terra, só como árvore. E as vestes negras do silêncio dormem, quando a roca fia a noite de algodão que também dorme, entre os que silenciam, entre os que negariam, a fé sem o vinho, a mão de, no portuquê, sem licença nem incenso, latinório e excelência, sem o pão nesse chão, só o corpo sem ofício, pelo avesso, não pranto, sem descanso, só o vício. Tragam-me a cabeça de Maria Conceição Bueno. A bala. Cantou, como se visse cada instante, como se o tempo fosse entrar pela porta outra vez, entre um cigarro e outro, um copo, um pouco, entre o silêncio e outro e a fumaça, engolindo os olhos, e não mais uma área entre um ou nenhum corpo. Muito obrigada. Muito obrigado, Jussara. Essas três leituras, né, parece que fazem esse recorte, né, essa síntese desse livro que é tão potente, tão duro, né, em alguns momentos, mas ao mesmo tempo com esse ritmo, né, nos cativa para entrar nessas narrativas tão singulares. Vou fechar então te agradecendo também, agradecendo a todas e ao querido Guilherme também. Vou chamar a Mar Becker, Marcela Andressa Becker, minha querida, para fazer a leitura final aqui da nossa roda de leitura por hoje. Mar? Oi. Thiago, oi, pessoal. Tá um pouco Agradeço baixinho, muito o Mar. Não sei convite. se o fone está um pouco tampado. Não está dando para ouvir direito? Não, agora melhorou, acho. Melhorou, obrigado. Agradeço muito o convite, Thiago, e uma baita honra participar com vocês. Uma baita honra ter estado nessa final e participar, estar junto, um caminho que tem vindo e acho muito significativo a gente ter vivido isso juntas, assim. Foi bem importante para mim, um baita encerramento de ano. Eu vou terminar com a leitura de um poema que encerra a Mulher Submersa e gostaria de nessa ocasião, trazer como uma homenagem também a Maria Lúcia Alvim, que nos deixou, e dizer que
os vivos morrem logo, mas os mortos morrem devagar e permanecem vivos através da obra, através daquilo que reverbera, e a poesia dela tão presente e tão rica, com uma força de linguagem tão nítida e que me enriquece muito. Foi uma baita alegria encontrar. Eu não conhecia, foi uma baita alegria encontrar a poesia dela. Dedico a ela e dedico a esses anos de luto que a gente teve e a essa elaboração do luto também, que é um movimento importante para se fazer no país, embora seja difícil, mas é importante que seja feito. Os vivos morrem logo. São os mortos que morrem devagar. São os mortos que seguem morrendo depois que os velamos, que os enterramos. Passam-se dias e ainda há fios de cabelo espalhados pela casa. Passam-se meses e ainda vemos o livro, o marcador guardando o fogo da última palavra lida. Passam-se anos e descobrimos na gaveta um pedaço de papel. São lentos os mortos, demoram-se nisto de se revelarem em poucos nomes, em bilhetes. São lentos, como é lento o amor, como é lento reconhecer uma letra que nos faz pensar nas mãos, como é lento imaginar as mãos que nos fazem lembrar o pulso, como é lento pressentir o pulso que nos atravessa como sangue. Em uma hora de hemorragia intensa, os vivos perdem todo o sangue dos seus corpos. Os mortos, no entanto, continuam sangrando por décadas, por gerações. Sangram como menstruo no meio das mulheres da casa, no silêncio compartilhado entre mãe e filha, entre duas irmãs, e topamos com seus rostos através de outros rostos, não só os da família, mas também daqueles que cruzam por nós na rua e que não conhecemos. Sempre acabamos encontrando os nossos mortos por aí. Eles acham jeito de voltar, de permanecer. Eles acham jeito de surgir num sorriso, na cor que certos olhos assumem em tardes mais luminosas, num gesto breve qualquer. Os mortos estão vivos. Muito obrigado, Mar. Muito obrigado. Bom, então com essa vida, né, a gente se lança de volta ao mundo, que há tanto por fazer, tanto a escrever, tanto, enfim, a gente conversar mais. Eu acho que hoje foi um encontro desses, né, de vida, de alegria, de potência, e eu realmente sou muito grato a cada uma de vocês por terem, né, dedicado esse tempo, né, a se preparar para hoje, a fazer essas leituras, a estar aqui conosco, ao Guilherme, a coordenação do curso, a Andressa, a todo mundo, todos os alunos que estão aí, ex-alunos, colegas de ofício, seja na tradução, na poesia, na sala de aula, enfim, um público tão interessante e atento, né? Eu gosto muito de pensar como Celan que poemas são presentes, né? São presentes para atentos, presentes que carregam consigo um destino. Então, acho que a leitura de poesia nos permite isso, e hoje a gente foi pleno de presentes, de presenças e de possibilidades de outros caminhos e outros destinos. Então, agradeço muito, né? E é isso, gente. Um grande abraço, um bom final de ano para todo mundo, e nos vemos por aí, nas esquinas da poesia, da vida, do Facebook, das lives. Viviane, quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Eu acabei me manifestando ali no chat, estou meio emocionada com
um último poema, mas, enfim, só para reiterar meus agradecimentos às poetas por terem aceitado participar da aula do Tiago, agradecer ao Tiago por ter tido essa brilhante ideia de abrir a aula, agradecer a todo mundo que participou e agradecer também a toda a equipe do curso, do Elite, que deu aqui o apoio necessário. Enfim, muito obrigada a todos mesmo. Falou, gente. Grande abraço. Tudo de bom. Um beijo para todo mundo. Até a próxima.